participou do primeiro card do UFC BJJ, um evento histórico. E todo atleta, eu acho que tenho certeza que quer chegar nesse lugar. Atleta de jiu-jitsu, de grappling, independentemente se treina com ou sem kimono. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi todo esse processo, assim, do convite até chegar lá e vivenciar isso. Como é que foi? Beleza. Vou começar do início, então, né? Comentar um pouco sobre como eu cheguei nesse evento. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Muita gente pergunta, mas como é que chegou o convite? Tipo, como é que surgiu essa luta? E eu tava em San Diego ainda lá na Atos, depois do Mundial. A gente tinha acabado de fazer toda essa temporada, né? Aí de kimono. E aí o Samir, que até então não era meu empresário, mas trabalhava com algumas pessoas que são próximas a mim. E ele também é marido da minha nutricionista, né? Ele me ligou, assim, num dia e falou, Carol, vamos fazer uma luta no UFC? Aí, na hora, eu nem, não perguntei com quem era, qual era o Mas peso, quando ele falou UFC, você imaginou já jiu-jitsu ou não? Não, eu já imaginei que fosse o Fight Pass, né? O evento que sim. rolava, assim. Aí eu falei, vamos! Aí ele me passou, assim, as informações. Só que nesse mesmo dia eu ia voltar pro Brasil. Eu falei assim, Samir, mas eu vou voltar pro Brasil. Tipo, vai rolar a luta mesmo assim ou eu tenho que ficar aqui? Ele, não, se você quiser pode voltar que mesmo assim a gente consegue fazer essa luta pra você. Aí, enfim, isso faltavam 3 semanas pro evento, mas assim, ninguém sabia ainda de reality show, de UFC BJJ, nada. Era tudo muito novo, porque até então o evento era o UFC Fight Pass. E aí foi assim que surgiu a luta, eu já sabia quem era o oponente, já sabia mais ou menos como é que eram as regras, assim. E desde então comecei o camp, né? Assim, voltei pro Brasil nesse mesmo dia e aí cheguei aqui, comecei a treinar, assim, especificamente já pra essa luta. Você tava em San Diego treinando de kimono, na Atos. Tava em San Diego. Eu nem lembrava a última vez que eu tinha treinado no Gi, pra ser bem sincera, assim. Eu acho que já devia fazer, sei lá, uns 6 meses. Porque eu vim de uma temporada de kimono, né? Eu lutei PAN, brasileiro, mundial. E passei um tempo lá em San Diego e lutei o mundial e continuei lá. Uma semana, assim, depois, tinha acabado de sair do treino. Tipo, tinha uma galera já treinando no Gi, mas eu ainda tava treinando de kimono. Aí foi quando ele ligou e a gente começou a negociar, né, assim, a luta. Um camp de 3 semanas. Camp de 3 semanas. E nesse meio camp, 2 viagens, né? Uma pra voltar pro Brasil e outra pra voltar pra Vegas de novo. E assim, você lutar no UFC, um evento desse patamar, é um evento muito importante. E, assim, o próprio evento, a primeira edição, né, de algo que eles querem fazer muito grande, assim. Eu queria que você falasse o que você acha, né, na sua opinião, que leva um atleta a ficar com uma visibilidade a ponto de um evento como o UFC te notar. O que vai, além do título, além da mídia, da rede social, o que um atleta hoje precisa ter para ser notado em um evento, assim, com o tamanho que o UFC tem, né? O que você poderia apontar? Olha, eu acho que depois, assim, de ter acontecido esse evento, eu acho que a gente teve dimensão do quão grande, de quão é uma plataforma, assim, pro mundo. Porque o UFC sempre foi algo distante do jiu-jitsu, né? A gente nunca imaginou que o jiu-jitsu fosse chegar nesse patamar. Mas depois que aconteceu esse evento, eu acho que hoje a gente tem noção do quão grande isso foi e tá sendo, né, também. Então, hoje eu diria que muito mais do que título, a forma como você luta, né? Tipo, o que você entrega ali, tanto no evento quanto no seu histórico, né? Assim, de luta, enfim, na sua bagagem do seu estilo, enfim, o quão você também se conecta com o público, a forma como você fala. Eu vejo que isso é muito importante. E acho que também o quão o atleta trabalha pra promover esse evento, né? Pra trazer o público ali, pra criar uma expectativa de querer te assistir, de querer te acompanhar. E eu acho que isso foi uma coisa que, nesse primeiro, a gente não conseguiu ter tanto tempo pra fazer isso, porque a divulgação foi bem próxima, né, do evento. Mas que mesmo assim foi algo que eu, desde o início, assim, tipo, o Samir, meu empresário, falou: olha, você tem que trabalhar isso. Tipo, isso vai ser um diferencial. Você divulgar a luta, você criar uma expectativa no público. Por mais que você não possa, assim, dar muitos detalhes. Mas isso é algo que o evento valoriza. Isso ele falou, assim, desde o início. Então, foi uma coisa que eu já sabia que era importante. Que hoje eu vejo o quão importante é, né? Assim, muito mais do que você lutar, ter título, ser campeão mundial. Isso hoje em dia é, tipo... Não é que não é nada. Isso é uma grande conquista. Mas
a gente tá entrando numa era do esporte espetáculo, né? Tipo, é o esporte do entretenimento, da galera querer assistir, de querer ver, de querer comprar. Então, acho que isso já é um a mais só. Hoje em dia é muito mais, sabe? Uhum. Eu acho também, assim, quando até conversei acho, com a Poliana, a Luana Pinheiro, várias pessoas que são atletas do UFC, quer dizer, a Poliana foi, mas a Luana também, outras pessoas que vieram aqui falaram também que o UFC, na parte do MMA, né, falando, eles orientam você na rede social. Por Sim. exemplo, você tá com a luta marcada. Eles te dão, tipo assim, uma lista de coisas, assim, pra você fazer, pra você gravar, pra você falar. Tipo, uns 3 meses antes do evento. Sim. Aí você faz tudo, tem que fazer tudo passo a passo que eles pedem. Depois do evento também, eles mandam algumas coisas pra vocês fazerem e depois te dá o relatório. De como foi, legal. de como foi tua rede social, como foi antes, como foi depois da luta, o que performou, o que não performou. Cara, Sim. eu acho isso muito maneiro. Porque eles se preocupam com a rede social, né? Ah, com Também. certeza. Hoje em dia, a rede social é praticamente tudo, a vitrine né? do Exatamente. atleta, Hoje em né? dia acabou, é isso, assim. Você aparece muito o teu dia a dia, Sim. a tua rotina. Eu acho que no seu caso foi um pouco diferente, porque como você pegou a primeira edição ali, talvez quisessem manter essa questão do mistério, né? Exatamente. Então, pra tipo, você divulgar antes, assim, deles, do que talvez aconteceria, eu acho que com certeza isso teve, né? Porque é uma coisa nova. Então, eles queriam manter aquela curiosidade ali o mais inflada possível. Com Mas aí certeza. depois, a gente vê que você trabalhou bastante, muito bem. Se você pudesse avaliar como você trabalhou a tua rede social depois do UFC, como você avaliaria, assim? Eu acho que eu fiz isso muito bem e eu sabia que era uma curiosidade das pessoas entender, tipo, como foram os bastidores, como a gente chegou ali, como era o dia a dia. E por mais que a gente não pudesse postar ali ao vivo, eu tentei trazer isso um pouco depois, assim, como é que... Claro que não dá pra mostrar tudo, até porque a gente tá fazendo muita coisa o tempo todo. Mas eu tentei trazer um pouco, tipo, a sessão de fotos, a alimentação, tipo, as entrevistas. É coisas que, quando a gente assiste o evento, a gente não faz nem ideia de que isso acontece, sabe? Assim, então, acho que principalmente no UFC, né? Que é uma estrutura, assim, muito grande, muito diferente de qualquer outra coisa que eu já vi. Então, eu quis tentar mostrar isso Foi mais ou menos igual o do MMA, o do jiu-jitsu? As mesmas coisas? Assim, eu acho que talvez o MMA seja um pouco maior, porque o card é maior, né? Acho que tem mais lutas, assim, tipo, tem mais coaches. O jiu-jitsu, ele foi... Acho que a estrutura em si foi bem parecida, mas numa magnitude talvez um pouco menor do que a do MMA. Mas eu digo assim, o Media Day, essas coisas assim, foi bem parecido, Foi. né? Acho que a única coisa, assim, que nem todo mundo fez foram as entrevistas pré-luta. Tipo, a minha luta eu sei que teve, mas nem todo mundo fez. De, tipo, você falar do seu oponente, você falar um pouco do seu estilo, Mas só que assim. era aleatório, eles escolhiam? Eu acho que foi algo escolhido, assim, por eles. Tanto que eu lembro que no dia, assim, que a gente fez, algumas pessoas falaram, eu fiz, outras, eu não fiz. E aconteceu de eu fazer, assim, eu achei muito legal. Aquela entrevista que aparece antes da luta. Que aparece antes da luta, tipo... Eu tava assistindo, eu falei, caraca, que maneiro isso. E eles, assim, eles pegaram a gente de surpresa. Tipo, eu cheguei em várias perguntas, tipo... E aí foi bem legal, assim, de passar por isso, né? Porque eu sempre vi muito no MMA, mas eu nunca vi isso num evento de jiu-jitsu, assim. Você falar do seu oponente, você falar do seu treino, você falar, tipo, muitas coisas, assim. E quem vê o UFC vai reconhecer a edição, tudo muito parecido. Mostrava você fazendo gesto de luta e falando ao mesmo tempo. Exatamente. Muito legal. Até antes da gente chegar lá, a gente teve que fazer umas fotos profissionais, assim, pra eles e tal, pra eles usarem. Mas quando a gente chegou, eles fizeram questão de, tipo, reproduzir as mesmas fotos, com o mesmo estilo. Tipo, tudo muito parecido com o MMA, assim. E aí a gente vê até aquele card, assim, sabe? Que é o que eles divulgam a luta, tipo, igualzinho, assim. Isso, Caraca, pra muito uma maneiro. atleta, você vê, assim, deve ser difícil não se deslumbrar com isso, né? Isso eu acho que é uma coisa, assim, que é difícil você controlar, assim, sabe? Mas eu acho que quando eu recebi o convite, demorou um pouco pra cair a ficha. Eu ficava pensando, tipo, eu falei, caraca, o UFC, tipo, aí pensava naquele meio sonho de criança, assim, sabe? Aí depois foi caindo a ficha, foi ficando mais tranquilo. Mas quando você chegar lá, assim, e você vê aquilo tudo, você fica meio, tipo, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Tipo, é bem diferente, assim.